Temos aqui o Café Literário do Peno Clube do Brasil, hoje com o romance Maleita, de 1934, de Lúcio Cardoso. Ele nasceu em 1912 e faleceu em 1968. Esse foi o primeiro romance de Lúcio Cardoso. Eu achei muito bonitas as imagens, achei um livro muito convincente, porque conheci bem aquela região, desci o São Francisco, até dei um livro de Graciliano Ramos São Bernardo para um passageiro, ele saiu politizado do barco. Os barranqueiros são muito como ele descreve naquele tempo, né? E, claro que é anterior ao que eu fui, porque é a história do pai dele. É muito significativo que ele tenha começado a carreira dele falando do pai, né? Um aspecto biográfico interessante. Já o segundo livro, O Salgueiro, eu dei uma lida de novo e não gostei nada. Eu achei que ele acentuou demais os tons dostoiévskianos, de Ibsen, de Julian Green, e acaba ficando um salgueiro muito mineiro, muito russo, que não corresponde realmente à alegria daquele morro. Um lugar que eu também conheço muito bem, por causa do samba, tem alegria também, não é só o que ele descreve. Enfim, é a visão do Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso, a meu ver, ele é vítima de algo que acomete alguns grandes autores. Ele é o autor de um romance só. Quando se fala em Lúcio Cardoso, é Crônica da Casa Assassinada, um livro que deve muito a Cornélio Pena, né? Muito a Cornélio Pena. Ainda bem que teve Cornélio Pena, que ele também cita no diário dele. Porque, como o Huysmans, né, com a Reburra, o Reverso, e o Proust com A Procura do Tempo Perdido, ele conseguiu uma genialidade tal que como que abarcou, né, o conjunto da obra dele. Então, eu queria só destacar, antes de passar a palavra para o nosso outro coordenador, o Alquimeno, que eu acho que uma das grandes virtudes desse livro, sem contar que é o primeiro livro dele, é ele ter conseguido combinar o psicológico com o regional, que é algo muito difícil. Quando você pega o Graciliano, ele tem excelentes livros regionais, mas o livro psicológico dele, Angústia, quase que não tem nada de regional, né? Então, essa capacidade realmente é admirável nessa obra, especificamente. Palavra com Alquimeno Bastos. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo no Café Literário. E, com relação à Maleita, o fato de o romance ter sido publicado em 1934, quando o Lúcio Cardoso tinha apenas 22 anos, provoca um incômodo inicial, porque é inevitável uma certa condescendência, levando em conta a extrema juventude do autor. Se nós esquecermos essa condescendência, teremos que dizer, pelo menos, é essa a minha opinião, que é uma obra falhada, porque eu tenho a impressão de que o Lúcio Cardoso quis dizer muitas coisas num único livro, e daí decorrem alguns excessos e, paradoxalmente, algumas carências. Acho que excessos são, por exemplo, muitas descrições, sobretudo um tanto implausíveis, considerando que o narrador, e esse é um outro problema, porque não se define também o ponto de vista se de primeira ou de terceira pessoa, o narrador é um estranho naquele ambiente, mas ele demonstra um conhecimento tão profundo da fauna, da própria topografia do lugar, que surpreende. E alguns episódios, como a passagem do italiano Giovanni Luigi, com seu teatro de marionetes, e a reprodução até dos enredos e mesmo das falas das personagens naquele português italianizado. Parece um toque de pitoresco que, no meu entender, é perfeitamente dispensável. Contudo, ou melhor dizendo, por outro lado,
algumas carências me parecem gritantes. Eu acho que não está muito bem resolvido justamente essa harmonização do dado social, porque é evidente o conflito entre a pretensão do engenheiro de estar trazendo o progresso, a civilização, e o que ele considera primitivismo, selvageria mesmo, porque ele é alguém absolutamente preconceituoso em relação às pessoas do lugar, a que ele se refere sempre como os mulatos, os crioulos, as mulatas, nos quais ele só vê luxúria, só vê selvageria, incapaz de compreender, por exemplo, o batuque, que para ele é apenas esbórnia, é apenas pretexto para o sexo e para o crime. Então, esse conflito social ele deveria estar harmonizado, conforme a Luísa encontrou, não é, com a vocação intimista que vai ser predominante no Lúcio Cardoso e que vai culminar com a crônica da Casa Assassinada. Me parece que em Maleita ele ainda não tem maturidade suficiente para fazer essa harmonização dessas duas tendências. Então, o conflito social fica esbatido porque, a rigor, ele só se defronta com o João Randolfo, que é uma personagem que entra e sai de cena à medida em que ele vai se opondo aos projetos do protagonista, correto? Por isso, eu acho que algumas carências são mais gritantes até do que os excessos. Por exemplo, na caracterização das personagens. A Elisa é uma figura que aparece e depois some da vida do engenheiro sem deixar marca. Nós não temos acesso, embora por vezes ele procure vasculhar a interioridade psicológica do protagonista, mas nós não temos a medida da falta que a Elisa poderá ter representado para ele naquele momento em que ele, a rigor, só conta com a solidariedade de um outro cujo nome eu esqueci agora. A gente não sabe, por exemplo, qual é a verdadeira posição dos, vou usar entre aspas. Alquimeno, vou te pedir para deixar outra pessoa falar. No debate a gente vai poder... Nativos, porque mesmo da fome, ele não é aclamado, ele não é recebido. Deixa eu só fechar. Então, de um modo geral, esse me parece o problema maior da realização de Maleita. Há outros aspectos que naturalmente virão à baila que a gente for debatendo. Tudo bem. Muito obrigada. Eu tenho de dar a palavra para todos nessa primeira parte. Vamos chamar o Eduardo, que é a nossa primeira vez que ele participa aqui. 5 minutos no máximo para cada um. Obrigada. Ok, muito obrigado, Luísa. Obrigado a vocês todos, você e Alquimeno, que organizaram toda a sessão. Eu li o romance mais uma vez e acho que é um romance interessante, na medida, sobretudo, em que ele se situa numa linha praticamente divisória entre a produção maior que vinha se desenvolvendo naquela época, que era, evidentemente, a produção dominante, que era o romance 30, do Nordeste, sobretudo, e essa tentativa de inovação num mergulho ao psicológico, ao existencial, né? Que vai caracterizar muito a obra de Lúcio Cardoso depois, junto com outros também, como Cornélio Pena, que você mencionou, Otávio de Faria, né? Que vão construir uma outra linhagem desse romance da época. Então, acho que, nesse sentido, é um marco interessante. Ele procura desenvolver essa outra linha, né? De reflexão na construção do romance. Agora, há uns pontos, então eu concordo, claro, com o Alquimeno, quando ele diz que, claro, é um romance ainda incipiente, um romance da fase inicial da produção dele, é o primeiro romance. Então, é um romance que tem algumas mazelas e também tem alguns acertos. Entre os acertos, por exemplo, eu gostaria de citar o fato de a estrutura do romance, que é interessante, uma estrutura cíclica, né? Ele começa, sobretudo, com um objeto que dá título ao livro, que é a própria Maleita, a doença, né? Então, ele começa com aquela cena em que há um personagem, quando ele está chegando na cidade, né? Um personagem que padece da Maleita, e depois, evidentemente, que essa marca atravessa todo o romance,
Inclusive, a esposa dele, a Elisa, sofre de Maleita, né, e acaba morrendo também como consequência, e ele mesmo, no final, adquire a doença, né, passa a ter a doença também. Né? Então, esse aspecto me pareceu interessante. Inclusive, ele aponta numa outra direção. Por um lado, há um ciclo realmente nesse sentido, né? Mas esse ciclo se fecha, na verdade, com a depressão do protagonista no final, que se sente não reconhecido por toda a tentativa que ele fez de levar o progresso à cidade, né? Mas, por outro lado, se percebe que a cidade e toda aquela comunidade evoluiu ao longo do tempo. Então, há uma duplicidade aí que ele anuncia e que me pareceu bastante interessante. Outra coisa também ligada a essa estrutura que, de um lado, nós temos uma tentativa de uma obra mais objetiva, na linha do regional, com toda aquela busca de registro de aspectos da região, né, dos costumes, etc. E, de outro lado, nós temos uma se não ruptura, pelo menos o anúncio de uma ruptura desses aspectos. Como, por exemplo, ele declara numa entrevista, inclusive, que dá, que ele procurou basear a narrativa nas histórias que ele ouvia do pai, né, que viajava pela região e contava todas aquelas narrativas. Só que ele modificou tudo isso. E ele diz que usou grande dose de invencionice aí. Então, deixa a própria ideia do memorialismo em questão, né, nesse sentido. Ele ultrapassa essa fase. Ele diz, inclusive, a vida não é a constatação do ambiente exterior. A vida é, ao contrário, o que o homem sofre. A história das suas reações, os sentimentos que o habitam, as paixões que o conduzem. Né? E por aí vai. Ligado a isso também, me pareceu interessante a tentativa de criar uma dimensão maior psicoexistencial nos personagens. Né? Isso muito ligado à questão da luta entre a tradição, né, representada pelos personagens do local, e a tentativa do engenheiro de questionar tudo aquilo. Né? Por exemplo, toda a indignação porque ele passa quando vê os pescadores pescarem nus, por exemplo, o tempo todo. Né? Uma tentativa de moralização ali que gera todo um conflito entre essa tradição e aquilo que ele espera, aquilo que ele está trazendo para aquela nova comunidade como uma espécie de contribuição. Né? E, assim, outros aspectos. A luta toda, por exemplo, ligada à reação que ele tem com as cenas de violência e também as cenas de sexo. Né? Com isso, ele... se eu ia dizendo uma coisa que agora me escapou, ligada assim, e a questão do bem e do mal, né? A questão da religiosidade que está muito presente ali e que o tempo todo atormenta, de certa maneira, o personagem. Né? Essa busca, essa questão do bem e do mal que ele vai procurar explorar ao longo de toda a narrativa, na verdade. E ele diz, num dado momento, que ele diz que os personagens dele, né, que ele são da raça dos que se alimentam de venenos. Né? E houve alguns críticos que até o aproximaram de uma linha de autores que exploram muito essa questão, né? Dentre os quais o próprio Dostoiévski. Né? É claro que é um pouco forte a comparação, mas não deixa de ter algum sentido, né? Ligado a essa questão do uso dessa busca do trágico, etc. Mas, enfim. Obrigada, Eduardo. Estou marcando tempo. Vou passar para uma voz feminina agora, então, né? Heloísa Barbosa. 5 minutos. Estou marcando, hein? Lendo as críticas sobre o romance, eu achei que sempre se prendem demais essa questão dos 17 anos. Né? Mas é interessante como um primeiro romance, sim, com ainda diversas coisas incipientes, uma tentativa de colocar aquilo tudo no papel. Né? Por exemplo, vem a história enorme do italiano que
está mal colocada ali, mas a vontade de dizer essas coisinhas. Eu acho que a gente tem que pensar que o rapaz de 17 anos daquela época não é o de 17 anos de hoje, né? E teria uma cultura muito maior. E eu gostei muito do livro, gostei da maneira que ele escreve, do português que ele usa. Eu gostei também porque eu estive em Pirapora, Curvelo, Corinto, em 1970, e o que eu vi lá, eu imagino como é que seria décadas antes, né? Então, isso me impressionou demais. E o romance me evocou algumas coisas, né? Por exemplo, o que vocês devem ter pensado, obviamente, o Amor no Tempo do Cólera, do Garcia Marques, em que tem quando ele pega o barco isolado pela pele. Lembrei, obviamente, também da Peste, né, de Camus. E aí eu achei um paralelo interessante com a Elisa, que não tem voz, e se vocês relerem A Peste, vocês vão ver que as mulheres no livro não têm voz, e que é uma coisa sobre o livro, né? E, obviamente, ainda falta uma estruturação psicológica dos personagens mais profunda, que a gente quereria ter em um romance, mas eu acho que o Eduardo e Alckmin falaram, ele vai primar pela descrição. Mas eu queria lembrar que para um outro grupo, eu estive lendo agora esse livro aqui, A Mulher de Pés Descalços, de Scholastique Mukasonga. Então, essa africana ela quer descrever. E o livro é vendido como um romance, mas quando você lê, não é de forma alguma um romance. Ela descreve em capítulos isolados. Então, achei interessante uma comparação com a Maleita, porque a Maleita há uma história assim, há um romance assim, há um desenvolver de uma história assim, ao passo que outra é só uma descrição. Então, é forte a descrição, mas já existe ali o movimento do romance, uma pequena ainda entrada no psiquismo dos personagens. Gostei demais de ter lido o livro. O que choca a nós, leitores atuais, é exatamente o modo como ele trata a população local, né? Que ele fala o tempo todo, como disse Alckmin, os crioulos, os negros, que são bárbaros, e que a dança é uma coisa bárbara. Isso me incomodou bastante, mas eu acho que, na realidade, ele estaria descrevendo o ponto de vista das pessoas daquela época, né? Mas eu me pergunto, como é que aquelas pessoas estavam lá? Né? Como é que chegaram lá, naquele fim de mundo? Porque eu fui lá e desci o São Francisco pelo Gaiola e sei que é um fim de mundo. Aí ele não menciona, por exemplo, índios, quer dizer, naquele momento já não havia mais índios. Então, é um momento também que ajuda a gente a pensar o Brasil, né? Quem é que construiu o Brasil? Né? Eu não sei se eu sumi aí, mas a internet não está muito bom. Mas, então, foram essas coisas que eu pensei lendo esse livro. Perfeito. Só isso. Tempo perfeito. Você está realmente com pouca internet, mas não sei se tem solução. Talvez falar um pouco mais perto. Não nada. Passar, Tá falar bom. um pouco mais perto. Luiz Felipe Ribeiro agora. Pode ser, Luiz Felipe? Eu quero, primeiro, dar uma boa tarde a todos. Rever o Eduardo Coutinho, que foi meu colega de faculdade, rever todos vocês, que é sempre um prazer. Eu talvez seja um pouco desagradável, Luísa, porque eu disse a você, eu não entendi a escolha de Maleita, que não tem para mim nenhum título para ser um bom livro, nem comparado com a produção da época, e muito menos com a produção do Lúcio Cardoso, um homem que viria escrever Crônica da Casa Assassinada, que é uma obra-prima em qualquer literatura. Esse livro é um livro iniciante, e é um livro iniciante extremamente conservador. Eu quero concordar com o Alckmin e aprofundar alguns aspectos. Por exemplo, ele naturaliza a violência.
se ele condena o tronco num primeiro momento, num segundo momento ele vai usar o tronco. Ou seja, tudo ali é violência. Do lado da população, só existe o sexo animalizado, não uma única cena, né, de relação humana. Tudo é resolvido na violência. Bom, o meio pode ser violento, mas o narrador pode concordar com isso ou não. E o narrador ele encara com absoluta naturalidade a violência, inclusive termina aderindo a ela de forma completamente acrítica, legitimando que o progresso, entre aspas, o progresso da empresa que ele representa, justificaria aquilo tudo. Concordo com a Heloísa. As mulheres não é que não tenham sua palavra. O personagem narrador tem uma atitude canalha com a mulher, porque ela pega a maleita, ele deixa ela ir embora para Curvelo, não vai mais vê-la e recebe uma carta dizendo que ela morreu. Ou seja, que relação de casamento é essa, né? Até mesmo porque eles casam e a lua de mel é a viagem para Pirapora. Você sequer, quer dizer, há espaço para você saber que relação existe entre a Heloísa e ele. Ele se relaciona com todos os outros personagens de forma violenta e grosseira. Quer dizer, o amigo dele, que era o alfaiate, eles se tratam na base da pancada o tempo todo, um contra o outro. Tudo é traição, ou seja, o progresso ali se faz à base disso. Quando ele é atingido pela população e sai num barco para buscar ajuda contra não mais a maleita, mas contra a bexiga, quer dizer, ele vai ter um encontro com um padre vaidoso, e é um dos momentos mais fortes do livro. Ele dá uma destruição total na vaidade do padre, que queria aproveitar aqui, o milagre para se promover com um belíssimo sermão, com latinoros, essa coisa toda. Então, quer dizer, não há aí uma sombra daquele Lúcio Cardoso intimista que a gente conheceu. O caso aí é completamente outro. Quer dizer, o livro, para mim, é de leitura lenta, ele é meio descozido, concordo com as críticas, repetições. Quer dizer, é um livro, inclusive, devedor do pior naturalismo que nós já tivemos. Quer dizer, ele legitima tudo aquilo que o naturalismo mais equivocado, mais conservador conseguiu produzir. E é paradoxal que o Lúcio Cardoso, da Crônica da Casa Assassinada, ele é absolutamente revolucionário no momento em que o homossexualismo era altamente reprimido. Ele coloca em cena o Timóteo, vestido de mulher o tempo todo, e faz dele um personagem magnífico. Então, esse Lúcio que se atira, como eu já disse em uma entrevista, que a crônica é uma punhalada contra Minas Gerais, aqui é um cântico de louvor ao progresso contra as populações locais. Ele, na realidade, é um invasor. Os donos da região são o que ele chama os mulatos, os negros, os pervertidos, quer dizer, contra a nudez. A mesma atitude que dos maus historiadores, quando chega a frota portuguesa aqui, primeiro chamar de descoberta foi uma invasão, né? E a tentativa religiosa de vestir os índios. Dizia meu saudoso amigo Darcy Ribeiro que foi o contrário. Os portugueses tentaram vestir os índios, mas os índios despiram os portugueses e ensinaram a tomar banho, né? Então, terminou o meu tempo, mas eu queria apenas dizer que não entendi a escolha desse livro tão ruim. Tudo será devidamente esclarecido no debate.